Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Tudo certo, Bom, Botino? bom dia, boa tarde, boa noite. Fala pessoal, fala Taleco. Tranquilo, cara? Por aqui tá tudo certo. Tranquilo, Por aí. na boa. Pô, eu vi que tá com essa camiseta aí do Flamengo, é algum motivo especial? Respeita que o nome é manto, tá? Ah, Primeiro lugar. Manto sagrado. Segundo que hoje vai dar uma surra no Cruzeiro, né? Tô aqui já ah, preparado. oito e Que a gente tá meia, né? gravando aqui um pouco antes, né? Eu vou assistir o jogo do Cruzeiro depois do podcast. Isso aí. Ah, boa, pô, isso aí. Ontem o Grêmio empatou com o Santos, nos não perdeu, então é isso, né? É contra o Santos também, né? Se perder seria sacanagem. Ah, é. Mas, bom, a gente tá mais um episódio, né, do A Culpa é de Sec, né? Se caiu de paraquedas. A ideia é que a gente sempre falar de segurança de aplicação ou qualquer coisa que a segurança possa ser culpada, né? Então, sei lá, parou de imprimir, a segurança pode ser responsável, né? E trocar ideia, compartilhar, gerar aprendizado, reflexão, e em 40 minutos é impossível falar sobre tudo e a gente não quer de forma nenhuma esgotar o tema. E pode ser que a gente só fale abobrinha também em algum dia, mas é isso, né? E tudo que a gente falar aqui é um bate-papo aberto, não representa nosso empregador e nem o nosso convidado. É isso. Temos convidado hoje? Então, hoje temos É isso que é convidado. bom. É isso. E, bom, já deixa sua estrelinha, seu comentário, manda pra sua família aí. Primo que quer ficar rico, que entrou na área de TI, que acha que vai revolucionar com o IA. Então, é isso, né? Vamos que vamos. Logo a gente deve estar no YouTube. Mas é isso. E aí, Zé? Se apresenta melhor, a gente está com o convidado Zé Luiz, né? Eu conheço por Zé aí. Então, quem que é o Zé? E aí, pessoal? Bom, para manter o padrão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, ó o compliance. Aí, a compliance, né? Oh. Muito bom. Bom, eu sou o Zé Luiz, agradeço muito aqui o convite. Acho que esse ambiente é bem legal aqui pra gente trocar ideia, né? Enfim, conversar bastante aqui sobre esses assuntos. E, bom, eu sou um cara que tô com 42 anos, moro em Curitiba há 8 anos, em São Paulo. Hoje eu atuo focado na área de segurança da informação, estou me especializando em IA. E Legal. eu acho que tem muito que a gente conversar aqui, né? Atualmente, eu sou gerente de segurança da informação e privacidade, uma organização. Tenho uma carreira longa aí em consultorias, né? Já me arrisquei em diversas certificações, adoro estudar, me certificar. Então, vocês pensarem aí de certificação, nossa, se eu não tiver, já estudei para a gente conversar bastante, né? E é isso, né? E aí tem agora, né, recentemente, o lançamento do meu livro, Descomplicando a Cibersegurança, que vai ser um dos pilares aqui do nosso bate-papo. Boa. Legal demais. Em primeiro lugar, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite. Primeira vez que a gente tem um autor aqui com a gente, né, cara? Pois cara, outro nível. Até ajeitei a postura aqui. Mas eu acho que a primeira pergunta tem que ser o porquê do livro, né? De onde surgiu essa ideia? Como é que foi? Conta aí pra gente. Bacana. Bom, eu venho da área técnica, né? Do Tecniquez ali. Comecei como administrador de sistemas, rede, Linux, sistema operacional. E aí eu fui migrando um pouco a minha carreira ali para governança, projetos também. E aí eu fui cada vez mais tendo contato com as áreas de negócio. Então, quando é aquela coisa, quando a gente chega para conversar com alguém que não é de tecnologia, é difícil alinhar ali o vocabulário, né? A gente vai muitas vezes com um linguajar muito técnico, no Bit-Byte, no front-end, no protocolo, né? Nas siglas. Nossa, siglas, cara, sopa de letrinha, né? E é muito difícil essa comunicação. E aí eu comecei a fazer algumas formações mais executivas mesmo,
né, de lado financeiro, gestão de pessoas, algumas formações até para entendimento melhor de como funciona o conselho, né, nas empresas, porque eu sentia muita falta dessa integração entre a área técnica com as áreas de negócio. E aí, quando eu comecei a conversar mesmo com, né, o C-Level, comecei a ter mais contato com o C-Level, aí que eu percebi mesmo o abismo na comunicação técnica. Porque é aquela coisa, às vezes a área técnica vai buscar um orçamento, um investimento, e não consegue traduzir, né, a real necessidade de negócio, do impacto, do risco de negócio. Aqui, agora, eu paro de falar o tecniquez, né? E começo a falar em linguagem de negócio. Mas, poxa, é um livro de segurança de informação em linguagem não técnica. Pois é. Para que as áreas de negócio, o C-Level, entenda os riscos, as complexidades, a importância, né, do que, por exemplo, um ataque cibernético pode causar numa organização. A gente sabe, né, do dia para a noite, uma organização pode acabar, parar, pode chegar nesse ponto. Ou ter um impacto muito elevado e demora muito tempo para se recuperar. E muitas das vezes, esses executivos estão lá investindo e também acreditando que aquele dinheiro está sendo bem investido. Então, o livro, ele traz justamente, né, a tradução, né, do tecniquez aqui de cibersegurança para uma linguagem de negócio e também arma ali, né, o executivo com perguntas, com questões ali chaves de como ele pode abordar ou interagir com as áreas de tecnologia e segurança da informação, por exemplo, né, para facilitar tanto esse entendimento para onde está indo o dinheiro, quanto as necessidades também. Então, foi justamente para tentar ajudar nesse gap entre o tecniquez e a linguagem de negócio. Bacana. Você foi falando isso, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, que eu tive a oportunidade de fazer uma graduação sanduíche, né? Eu passei um ano no Canadá, enquanto eu fazia lá a faculdade na Federal Fluminense, no Rio. E aí eu tive a chance também de fazer um estágio durante o verão. E aí tinha uma pessoa na faculdade que ajudava a gente a achar a vaga de estágio, que era bem legal. E eu falei pra essa pessoa, olha, eu topo fazer qualquer coisa, só não me bota pra desentupir impressora. Adivinha o que eu acabei fazendo? Acabei desentupindo impressora. Só que eu trabalhei numa empresa que era super pequena, o departamento de TI era eu e mais 2 caras, e em um dado momento ficou só eu e um cara, que um saiu. E eu tive que fazer de tudo, obviamente, né? Mas foi graças à oportunidade que eu não queria inicialmente, que eu comecei a aprender que realmente não adianta falar TI, não é todo mundo que fala a língua TI, né? E eu tive que começar a aprender a falar sobre a nossa área de uma forma que não fosse técnica. E isso, nossa, me ajudou extremamente durante minha carreira inteira. Só que é engraçado que você começou a receber isso falando com C-Level, e na minha história foi que você percebeu isso falando com o pessoal que estava ali ralando junto comigo, só que não de TI. E realmente é super importante, super importante. Eu acho que o primeiro desafio começa explicar pra família o que tu faz. É isso aí. E aí, tipo, tu falar pra tua mãe o que tu faz da vida na área de tecnologia acho que é a primeira preparação pra tu falar com um C-Level. Se tu conseguir explicar, acho que pode ser um caminho aí. Cara, até hoje... Um bom teste. Desculpa, pode falar assim. Não, acho que é isso mesmo, é um bom teste, né? Porque se a gente consegue mostrar através de exemplos, porque hoje, assim, voltando de novo para a segurança da informação, a gente está falando agora de exemplos corporativos, beleza, mas, cara, a nossa vida hoje é segurança da informação, nossa família, o celular é um golpe, né? Alguém ligando, então tudo isso hoje a gente já tem que se preocupar. E assim, Thales, você comentou, né, da minha mãe, família, e é bem isso mesmo. É igual puxando um pouco também para as crianças, meu filho também, né? Cuidado que ele tem que ter no dia a dia dele. Então, tudo isso, né, que a gente está falando aqui, olha só, né? É segurança da informação, mas não é nada técnico. Então, é uma proteção que já virou parte da nossa vida. É demais mesmo. Eu tenho um cara que eu escuto
um outro podcast, e ele fala que a internet para criança é igual tu largar uma criança no meio da rua na Paulista. Cara, é tão perigoso quanto, porque, cara, tu não sabe o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada, alguém vai ali, bota ali alguma coisa dentro de uma loja, alguma coisa, mas ao mesmo tempo, cara, pode, sei lá, acontecer alguma coisa muito séria, muito grave. Muito interessante, a internet é desafiadora. É selva. É selva. E aí, quando a gente fala também, né, a gente tem esse olhar de negócio, o que é mais importante proteger? Então, quando a gente olha para empresas familiares, imagina, né, tem lá uma família há muitos anos já trabalhando, tem, né, os filhos, os netos, toda aquela tradição. E uma das coisas que também, né, me fez escrever foi presenciar algumas histórias de empresas familiares que a família acabou perdendo quase tudo. Porque realmente não teve ali... Não é que não priorizou, né, mas às vezes não teve a orientação adequada. Talvez uma orientação não técnica, de novo, com um olhar de risco, um olhar de negócio. Então, o livro ele é bem voltado para fundadores, para, né, donos de empresas, executivos, empresários, conselheiros, quem realmente toma ali a decisão e sabe o que é crítico para o seu negócio. Porque no final das contas, o empresário, ele pensa, né? Eu vou abrir mais uma loja, vou abrir mais alguma coisa, ou eu vou botar tantos mil aí numa ferramenta que eu não vai me trazer retorno, né? E aí quando o analista, ele é muito técnico, ele é apaixonado por uma marca, por uma tecnologia que ele quer tanto, mas ele não consegue falar de saving, de dinheiro, ele só quer aquela ferramenta porque ele acha que ele precisa, né? Passar essa informação. Você precisa implementar um EDR em todas as suas máquinas. O empresário nunca vai saber, e não tem que saber. O empresário justamente vai abrir a loja, ele vai expandir, ele quer crescer. A nossa responsabilidade é suportá-lo nesse crescimento, né? É bem desafiador, pessoal. Sim. E como é que você... claro que você tem um livro inteiro sobre isso, né? Mas se você der uma palhinha, como que alguém da área consegue levar para o dono de uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia o retorno no investimento de algo que ele não vai ver o retorno no bolso, que seria proteção, uma IDR, por exemplo. Quanto tempo aqui de podcast? Quanto você quiser, seu. É isso. Porque essa é bem interessante, né? Porque assim, o que eu sempre sugiro, assim, de lições aprendidas, e assim, cada um, pessoal, vai ter a sua bagagem, a sua experiência, pode concordar, discordar, né? E tá tudo certo. O que eu sempre sugiro, como diferencial, é conhecer o negócio. Então, o que é isso, né? Poxa, brincadeiras à parte, a gente vai numa pizzaria, tá? O que dentro de uma pizzaria não pode faltar? Como que funciona o processo ali da pizzaria, o telefone, o atendimento, a entrega? Tem o pizzaiolo, o entregador, o atendente, tem o forno, se for o forno a lenha, né? Dentro de um negócio desse, como que funciona? Quais são os processos? O que não pode faltar? Isso a gente leva para qualquer organização, uma empresa do varejo, né? Uma empresa de serviços, tecnologia, qualquer segmento. Então, já assim, se vocês me permitirem, né, dar uma dica para todos os profissionais aí de tecnologia, como grande diferencial de como pessoa e carreira, entendam do negócio, né? Saiam só do tecniquez, daquela visão de estou aqui para resolver chamados, estou aqui para manter o servidor no ar, estou aqui para desenvolver, né? Aquela parte da aplicação, subir no Git e seja o que Deus quiser. Entenda o porquê, entenda do negócio, porque todas as decisões tomadas, a partir do momento que você entende do negócio, mudam.
você começa a entender da prioridade, né? Começa a entender a cabeça ali do empresário, do C-level. E a partir daí você começa a ter, você começa a fazer essa tradução, digamos assim. Então, se você vê que, por exemplo, ele não tem backup básico, né? Não tem uma redundância, será que tem que ter redundância, dependendo do negócio? Às vezes não. Pô, mas um backup tem que ter. Então, como que eu vou explicar para ele que ele precisa de um backup? Entendendo do negócio, entendendo o que pode parar, entendendo ali o prejuízo, né? É nessa linguagem que você fala. E aí, então tá bom, isso pode acontecer, pode parar toda a minha operação, então como que eu resolvo? Através de soluções técnicas. Mas assim, o empresário, né, o novo executivo, ele não quer e não precisa e não vai entender a sopa de letrinhas. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa conhecer do negócio, né? Não é descer no detalhe, né? Mas assim, conhecer o que não pode parar. E aí começar a falar nessa linguagem com eles. Visão de risco, principalmente. Boa. E tu vê, por exemplo, que quando aparece uma sobreameaça na televisão, quando deu lá o WannaCry, há muitos anos atrás, que apareceu no Fantástico, ou quando empresas de um conhecido que é famosa, que sofreu um ataque cibernético, tu acha que esse tipo de acontecimento que sai na mídia gera mais uma sensação de, cara, eu preciso me informar sobre isso e saber se eu tô protegido, ou é só aquela coisa, tipo, bati o carro, vou ver um seguro, passou o susto, não, toca a ficha e já era. Como que tu vê que a chegada da informação sobre a ameaça pro executivo? Eu vou dar aquela resposta de consultor, tá? Desculpem, consultores, tá? Depende. Padrão. É assim, quanto mais realmente está na mídia, né? Eu percebo que fica mais fácil a conscientização. Porque nós temos dados, argumentos. Olha, aconteceu com tal empresa, a empresa é do mesmo segmento. Olha, aconteceu, né, com o nosso vizinho, tá chegando perto, né? São situações que ajudam a embasar ali a conscientização. E aí, realmente, né, chegam levas, assim, de questões, né? Será que estamos protegidos ou não? Mais no contexto de se o que estamos gastando está sendo bem aplicado. Mas aí, pessoal, eu vou fazer um adendo. Tem um ponto aqui que acho que vale a gente discutir um pouco. Beleza, o executivo tá lá, né? Ouviu ali as matérias, as reportagens, tá investindo alguns milhões em tecnologia ali, ferramentas de segurança, tá investindo lá num tal de firewall, tá investindo lá, né, num tal de XDR, NDR, né? Tudo aí, né? De CA, pode letrinhas. Tá. Aí ele vai perguntar para a área de tecnologia dele. E aí, como estamos? Estamos seguros? Estamos investindo bem o nosso dinheiro? Aí, a minha provocação é um pouco diferente. Será que a área de tecnologia está pronta, né? A área de segurança está pronta para responder? Será que possui ali o conhecimento de negócio? Está realmente investindo adequadamente? Então, uma provocação até que eu trago, né, um pouco no livro, são perguntas, até meio que jogando contra aqui, né, a área de TI, brincadeiras à parte, mas para trazer clareza mesmo. Ou, em muitos casos, trazer uma opinião externa, né? Ou seja, olha o tanto de variável que tem aqui, né? É algo, sei lá, se eu tenho X dinheiros para investir, o que eu priorizo, né? Dependendo do perfil técnico que você perguntar, se for um cara mais de rede, né? Se for uma mais de... Se for de aplicação, vai focar totalmente ali, entendeu? Sim.
E eu tava pensando nisso aqui também, né? Como que, sei lá, o empresário foi lá e fez o investimento. Botou lá EDR, XDR, MDR, o que for. Como é que justifica a manutenção, né? Porque se tá tudo bem, você não teve um incidente, né? Então, se você não teve um incidente, porque não teve por causa daquilo que foi implementado ou não teve porque ninguém resolveu te atacar? Como é que a segurança justifica a manutenção daquilo que foi investido? Esse é um desafio que a gente vive. Não tem também uma resposta, né? Uma receita de bolo para essa resposta. Não, eu achei que a gente ia sair com resposta para tudo aqui. Foi mal, vó. Então, desculpa desapontá-los, né? Foi mal. Tem tantas variáveis, né? O importante aqui é dar transparência. Então, assim, apresentações periódicas, por exemplo, que seja apresentações mensais, trimestrais, para as áreas de negócio, para o board, né? Para quem realmente está colocando dinheiro, isso é fundamental. Porque, assim, primeiro, se nós, né, somos, digamos assim, nós somos responsáveis pela área de segurança, a gente precisa ter governança, então a gente precisa de dados, a gente precisa gerar indicador. Então, é através de indicadores que a gente demonstra isso. Então, o tanto que foi gasto, o tanto de vulnerabilidades corrigidas, a disponibilidade sistêmica. Então, assim, tem uma correlação, né? Do que está sendo gasto com o que está sendo entregue. E isso vai muito ali dessa questão que eu estou falando da tradução do Techniquez. Vou dar um exemplo, né? Se a gente pega hoje, muitas das plataformas, agora falando um pouco do Techniquez aqui, a gente pega alguns fabricantes que tem algumas plataformas integradas que já demonstra lá aqueles gráficos de risco, aqueles gráficos aranha de risco, todos bonitões assim, aí fala, você teve tantas vulnerabilidades, você teve tantas tentativas de ataque. Aí eu pergunto para vocês, será que a área de negócio, né, eles querem esta informação? Assim, pode ser que sim, por isso que tem que conversar, tem que entender, né, o que eles precisam. Pode ser que esse nível esteja bom para eles, mas eu ainda acho muito técnico. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, vamos falar de caso, por exemplo, hospitais. Poxa, o meu trabalho pela elevação ali da disponibilidade dos serviços, o que melhorou no nível de satisfação dos pacientes, por exemplo? É uma outra pegada, já estou falando de negócio. Então, a maturidade da empresa, por isso que eu falei que depende, a maturidade da empresa, a maturidade dos profissionais e até a maturidade de quem recebe informação não técnica vai variar muito. Então, essa conversa tem que ser contínua, né? Preparação de indicadores, relaciona com o que foi investido, leva, né? Apresenta, sempre com o máximo possível de tentativa de mostrar disponibilidade, melhoria de negócio, né? Aumento de vendas, aumento de nível de satisfação, ou queda mesmo, né? Porque às vezes teve um incidente de segurança. E aí, o que acontece, infelizmente também, muitas das vezes? A empresa acaba investindo em segurança depois de um incidente cibernético. Então, isso que a gente, óbvio, tenta evitar, né? Mas, infelizmente, acontece. A empresa vai assumindo o risco, né? Até determinado momento. Isso também acontece muito. Sim, e você tá falando desses controles todos, né, de como apresentar, aí que me vem à cabeça são os compliance, os frameworks que existem já para mercados distintos, né? Você acha que a existência desses, né, implementação, utilização desses frameworks e compliance, ele complica ou descomplica a segurança? Complica. Não pode ser depende. Então eu vou responder diferente. Vamos pensar na empresa que nós trabalhamos aqui. Vamos pensar o diretor financeiro. Toda empresa tem ali, né, alguém responsável pelo financeiro. Vamos levar um relatório NIST para essa pessoa. Todo detalhado, né? Detecção, resposta, governança, né? Com os controles NIST ou CIS, ou até uma ISO.
que vocês acham que vai acontecer? O cara vai rir da minha cara, que não vai entender 90% que tá ali. É outro mundo, né? Não tem uma... Não é um DRE, né? Um PNL lá, né? Não é o resultado financeiro que ele tá acostumado a ver. Então a gente tem que traduzir isso para dentro de casa, né? Eu digo assim, para dentro da tecnologia, da segurança, da informação, ajuda muito. Eu acho que tem que usar, né? Define um framework, né? Óbvio, aí falando de implantação, tal, não precisa usar tudo. Direciona, prioriza o que faz mais sentido para nossa empresa e segue. Isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar a embasar até a priorização de investimentos, né? Mas não vai suprir a necessidade de relacionar com o processo de negócio, de novo. Sim. Então, assim, é o tipo de informação que a gente leva. Às vezes a gente acha que poxa, show de bola, fiz um baita assessment NIST aqui na minha empresa, gerei aqui um quadro de maturidade, eu vou chegar, de novo, como se fosse apresentar com a minha mãe. Ela vai olhar e vai falar, o que eu faço com isso, né? Então, assim, aí que é o nosso desafio, pessoal, traduzir isso para negócio. Então, a gente tem que conhecer, né? O que isso vai ajudar? De novo, vai ajudar a manter vendas, nível de satisfação. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas para qualquer tipo de segmento, qualquer empresa de logística, por exemplo. Vamos pensar em empresa que entrega carga caminhão, né? Uhum. É muito legal fazer toda uma análise, né? Disponibilidade, segurança, conectividade, redundância, fazer um NIST. Mas se eu não levar, né? Mostrando que o monitoramento da rede, né? Dos caminhões, né? Será melhorada em X%, né? Com aquele investimento. Ou que, por exemplo, que o sistema de frete, né? Vai ter uma abrangência maior, uma disponibilidade maior com aquele investimento. Então, eu estou tentando trazer exemplos aqui, independente do tipo do segmento da empresa, Sim. que a gente tem que conhecer a empresa que a gente trabalha, justamente para fazer essa correlação. E eu acho que isso fica difícil até por um integrador que está querendo vender uma caixinha e para o fabricante, porque se não entender o negócio do cliente e ajudar o cara a mostrar o ROI, falar, é um assessment, vou rodar assessment. Cara, o que não falta é assessment, gap analysis, não sei o que, qualquer nome aí, que vai gerar um resultado, cara, que tem problemas, tem que comprar 10 produtos e vai resolver, e o negócio, e às vezes até o analista em si, como você falou, ele não conhece do negócio, por que a vulnerabilidade na biblioteca vai impactar uma aplicação? Cara, ele só quer que tenha a informação da vulnerabilidade, da correção, mas não sabe o que é esse serviço, o que roda, quem que acessa, às vezes nem acessa, não está nem público para a internet e tem todo um negócio em cima, né? É difícil. Imagina chegar, né, lá para um C-Level e falar, precisamos comprar uma ferramenta para fazer um teste SAST. Né? Aí, qual que é o nosso desafio? Assim, uma provocação para todo mundo que está ouvindo, né? Vamos lá, como que a gente venderia uma ferramenta, né, que venderia a necessidade de uma ferramenta para fazer um teste de código ali? Bota no comentário aí, escreve abaixo. Pensando que, né, que você puxou a sardinha, Thales, imaginando que a nossa organização tem um aplicativo ou um site, né, que é o Core, que é uma empresa, né, que tem um sistema Core de tecnologia, onde rodam as vendas e tudo mais. Eu vou, assim, primeiro, né, a provocação. Onde que vocês acham, onde vocês atacariam a abordagem com as áreas de negócio para, por exemplo, tentar vender aí uma ferramenta de teste de código?
É um teste pesado, né? Porque eu e você trabalhando vendendo tecnologia de segurança, né, Taleb? Se a gente responder errado aqui, é o problema que fica pra gente. Não, mas eu entendi que aqui a resposta pode ser depende. Né? Então... Não, mas eu acho que, assim, como você falou, tem que conectar no negócio, né? Se a vaca leiteira do cara é o site, putz, você tem que ter certeza que aquele código que você está botando em execução ali de cara pro mundo é um código que está da forma máxima possível aqui, né? Melhor possível, segura, né? Porque se você está escrevendo, você ou AI, né? Nem falamos a palavra AI ainda aqui, a gente vai falar bastante, eu acho, ainda. Mas está gerando ali aquele código, escrevendo aquele código, e o código não está bem encaixadinho ali, não está seguro, você está abrindo possibilidade de ataques que podem não só como trazer sua aplicação fora do ar, mas como pode fazer um bypass ali e começar a consumir seu produto sem te pagar um centavo. Uhum. Olha que legal, né? Então, aí legal, aí no final começou a chegar mais perto do negócio. Porque até a hora do código, bypass, coisa assim, a gente ainda tá no Techniquez. Verdade. Então, poxa, se eu não tiver ali uma solução, né, de controles que possa inviabilizar, né, uma compra, né, uma fraude, fraude, por exemplo, né, já é um caminho, né, de mostrar ali um valor. Tá, então aqui eu tenho uma possibilidade de fraude porque eu não tenho determinado controle, sim, e aí como que eu corrijo? Aí você vai atrás da solução. Mas, de novo, tem que conectar na dor, tem que conectar de novo, no dinheiro, no bolso, né? Disponibilidade, a venda, nível de satisfação, a imagem. Então, poxa, imagina que realmente aqui fique, né, indisponível tanto tempo. Todas as vendas vai para o concorrente, qual que é o seu prejuízo? Aquela pergunta básica, né? Quanto custa a hora do seu negócio parado? Se a empresa ficar parada, né, 1 hora, 2 horas, 24 horas, qual é o custo? E outra, muitas empresas não têm essa visão, né, esse nível de controle. E aí, às vezes as perguntas é até um momento de provocação para que possa chegar nesses valores, né? Às vezes nunca pensaram nisso. E acontece, né? Em empresas familiares, que nem eu mencionei, acontece muito isso. E a minha provocação foi bem isso, né, Butino? Porque às vezes a gente acha que a gente já tá falando uma visão de negócio, mas ainda tá no Techniquez. Sim, mas aí eu fico com uma dúvida, Zé. Tipo, tá lá o cara que tem esse dinheiro aqui pra investir em segurança. O cara que vende o SaaS vai falar, se você não comprar, a tua aplicação vai sair do ar, vai ser atacado, vai pra concorrência. Mas o cara do AF vai falar a mesma coisa, o cara do EDR vai falar a mesma coisa. Como que você consegue não se sair do genérico para que você realmente consiga conectar aquela tecnologia com a dor, ao invés de segurança com a dor? Aí a nossa responsabilidade enquanto profissionais, né, entender o controle, a solução que vai trazer o retorno, o melhor retorno para aquele momento. Porque, assim, é muito difícil ter dinheiro para tudo. Então, aí a responsabilidade é nossa, né? Então, a gente tem que... eu falo assim, poxa, se eu sou um dev, né? A tendência é puxar a sardinha. Mas o que eu estou trazendo aqui, a provocação, é assim, abrir a cabeça para olhar de novo, de negócio. É um mindset diferente, né? Sim. Então, eu tô provocando muito a saída do Techniquez, né? Porque a sua resposta vai estar sempre alinhada ao negócio. Então, às vezes vai ter alguém, né, da área de governança, ou coordenador, um gestor, que vai conseguir ajudar nessa priorização, né? E, cara, colocar no roadmap e conforme for entrando ali o orçamento, ir fazendo, né? Mas eu confesso que eu nunca vi uma empresa que sempre tinha dinheiro para tudo. A não ser, tem aí algumas instituições financeiras, né? Mas a gente tem sempre que priorizar, né? Bacana. E aí, desculpa, fala aí, Teleco. Não, eu ia comentar, e cada vez vão surgindo coisas novas, né? Quando veio o LGPD, eram as caixinhas prontas,
LGPD Certify. Agora a gente fala de AI. Ó, a sopa de letrinha aí, Taleco. O que é isso aí que você tá falando? LGPD, o que é isso? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que teve um episódio que, acho que foi o primeiro, o segundo, não sei. Teve um que a gente comentou sobre LGPD e, bom, desviando um pouco do assunto, mas talvez até no assunto, talvez deu uma baixada muito na poeira da LGPD depois que foi passando, que era o mesmo esquema do susto que se toma, né? Porque empresas são atacadas, continuam sendo atacadas, continuam a ter vazamento de dados, mas eu pelo menos não vi ninguém ser multado, não vi nada. As conversas sobre LGPD, eu percebi que elas diminuíram muito. No começo era, quero inventário de dados, quero Discover, não sei o que, quero Data Protection, toda aquela sopa de letrinha. E agora, avançando mais ainda com coisas de AI. AI para tudo, e aí o cara de TI que é ferramenta com AI, o negócio que é ferramenta de AI para aumentar a produtividade, e como que fica a segurança no meio disso tudo, né? E sabe, fazer um comentário rápido aqui, Thalys. A LGPD, né, ela foi muito vendida pelo medo da multa, né, da fiscalização, e eu parto do princípio da conscientização. Então, assim, o que tá por trás disso, né? É a privacidade. Por que hoje tá tendo tanto golpe? Por que a gente vive recebendo ligações indevidas? Por que os nossos dados estão todos vazados hoje? É por aí, né? A multa, beleza, é consequência lá, mas a proteção de dados é privacidade, né? Não ter que ir na farmácia, ter que dar o CPF para ter um desconto, né? Por exemplo. Então, a gente está vendendo os nossos dados valem muito dinheiro, né? Direciona totalmente ao mercado de comércio absurdo, né? E então, assim, teve ali, né, o hype da LGPD e das multas, mas as empresas sérias, elas continuam se preocupando, né? E estabelecendo controles, né? Às vezes eu não consigo fazer todo meu mapeamento de processos e tal, porque tem além do custo, é a operação, né? Ali manter o dia a dia. Mas, poxa, eu tomo cuidado. Quando eu tenho um banco de dados ali com dados pessoais, eu uso uma criptografia. Né? Se vai conectar numa IA, poxa, eu já elevo o meu nível de segurança. E aí eu vou colocar uma pimenta aí no que você estava falando de LGPD e IA. Lembra lá, né? Que saiu lá na Europa, GDPR, primeiro, foi tudo naquela coisa. O LGPD tá vindo, LGPD muito embasada ali também, né, na GDPR. Vocês estão percebendo o que está acontecendo agora? O AI Act, por exemplo, que entrou em vigor na Europa, que é justamente o acordo de inteligência artificial na Europa, tá lá, tá funcionando. Eu vou fazer um deparo, tá? É um deparo, pessoal, tá? Não é que... Tem relação, mas GDPR é GDPR, AI Act, né? É uma outra coisa. Focado em boas práticas de IA, ética, transparência de utilização de IA, né? Parte toda de compliance, riscos, categoria de risco. O que não pode ser feito com IA? O que é risco alto? O que é risco médio? O que é risco baixo? Tá lá montadinho. Daqui a pouco, né, tem uma PL, a PL 2338, se eu não me engano, se eu tiver errado, é por aí o número, que daqui a pouco tá chegando aí, um projeto de lei, vai entrar no Brasil como se fosse, entre aspas, também uma LGPD. Tá bem diferente, né, tem ali algumas diferenças, mas daqui a pouco, essa lei chegando no Brasil, sendo aprovada, vai ter um outro hype tipo LGPD. Então, as empresas hoje, conforme for entrando em IA, já tem que começar a ter esse olhar também, esse cuidado. O dado que a IA está acessando, né? Porque quem que vai acessar a IA? Hoje a gente sabe, aí já entrando um pouco no tecniquez. Se eu tenho uma IA generativa ali, tem um prompt numa base de dados, um prompt injection, às vezes, eu extraio informações indevidas e tal. Pô, olha o risco que a gente está chegando, né? Então, eu dei uma volta aqui para mostrar que
você estava trazendo uma questão da LGPD, começou com a GDPR, tem outra coisa vindo aí que daqui a pouco vai ter um episódio só disso. Caramba. E teve uma consulta pública, né, dessa PL. Então. Qual que é o número mesmo? É 2338, né? 38. 2338. Então é isso aí. Eu já botei nas referências aqui. Então são coisas, pessoal, de uma forma geral. Aí, assim, nós de tecnologia, qual que é a nossa responsabilidade aí? A gente vai ter que manter infraestrutura, vai ter que manter, né, cloud, daqui a pouco vai vir os agentes, né, em todas as empresas, já, né, tá chegando forte no Brasil. E a segurança, um lugar que privacidade, confidencialidade. Aí a nossa superfície de ataque explode. Então esse é o risco bem grande que a gente tá vivendo. E aí, só para voltar um pouquinho também no livro, eu escrevi um capítulo só sobre IA também, né? Mas eu fui bem nesse contexto de cuidado, o tipo do dado. Fala um pouco ali, né, de deepfake, de fake news, os riscos, mas só que eu trago muito o cuidado com a IA, porque ela pode realmente ajudar a potencializar totalmente uma empresa, uma área, mas também, se a gente não estabelecer os controles adequados, enfim, aí, porque conecta tudo na IA, uma perguntinha que você faz ali, já extrai tudo e mais um pouco, né? Então, são reflexões bem importantes. E outra, olha só, pessoal, aqui a gente já tá falando muito de negócio também, porque vai suportar o negócio. De novo, a gente tem que entender, ajudar o porquê, qual o problema que as áreas de negócio querem resolver com a IA. E a gente ajudar, nesse ponto. Tu falou agora de AI e negócio, eu lembrei de um caso, eu acho que foi a Air Canada, lá no Canadá, né? Que também tinha ali uma AI para auxiliar em caso de suporte. O cara entrou e falou, putz, aconteceu tal coisa e tal, eu preciso adiar meu voo, cancelar meu voo, algo assim. E a AI deu aquela alucinada básica e falou, não tem problema, é só fazer isso vai estar de boa, você vai ter o dinheiro de volta, poder remarcar, alguma coisa assim. Só que a AI alucinou, isso não era uma regra que existia para o tipo de passagem dele. E quando o cara foi lá tentar, né, pegar o dinheiro ou foi remitir a passagem, falou, não, você não pode, aqui é as regras. Tudo bem que as regras estão aí, mas você me falou que eu podia. Não, a gente não, foi uma AI, sua AI. E realmente rolou um processo e o cara ganhou uma bolada em cima da empresa, né? Então é uma forma muito fácil, de fato, de conectar a AI com o negócio, né? Um dos pontos chaves lá no AI Act é ter a transparência se a pessoa está falando com uma pessoa, um ser humano ou uma IA. E explicar, né, até onde os riscos associados, porque isso tem acontecido muito. Se você pesquisar, Botino, eu posso estar errado, mas eu acho que foi na Chevrolet que o cara também, no mesmo contexto, comprou um carro por $1. Coisas assim. Só no prompt, né? Às vezes, conforme... Cadê os engenheiros de prompt? Então, cara... E hoje um prompt, né, ele eu não sei se todo mundo tem a visão da importância realmente de um prompt hoje em dia. Eu tava vendo hoje uma apresentação de uma solução de tecnologia com inteligência artificial, tal, que você programa lá a resolução automatizada de incidentes. É tipo um CIEM/SOAR integrado lá. E aí você precisa fazer a programação lá dos playbooks, né? Numa linguagem X. Pô, mas eu não sei programar. Não, tudo bem. Você escreve no prompt o que você quer que execute e aí a IA cria para você, né? Toda a programação e roda e tal. Então, assim, o prompt hoje tá tão importante para nós técnicos quanto para as áreas de negócio. E é o futuro. E engenharia de prompt é fundamental, né, cara? Eu comentei porque esses dias eu vi no LinkedIn um cara que tava na descrição do cargo engenheiro de prompt. Cara, como assim? Já? Como é que o RH contrata um engenheiro de prompt? O RH sabe o que é prompt?
Eu fico agora também na dúvida, Zé, como que a AI pode nos ajudar a descomplicar a segurança pro dono do negócio? Justamente, cara, começando pedindo para ela descomplicar. Eu uso IA e todo mundo tem que usar. Então, se você usa, assim, corporativamente, né? Dependendo da empresa, você tem a sua política e aquelas IAs homologadas, beleza. Pessoalmente, né, na sua casa, você usa também a IA que você quiser, testa, né, aprende. Mas é ir no prompt mesmo, um bom prompt, colocar o contexto, por exemplo, né? Terei uma reunião com a diretoria financeira e preciso levar os principais tópicos, benefícios, pontos de atenção relacionados a investimentos sobre cibersegurança, que foram tais. Crie para mim um relatório, uma linguagem de negócio, papapá. Cara, já vai te ajudar muito ali na sua conversa, na sua apresentação. Então, assim, nesse ponto, a IA ajuda muito. E aí você vai melhorando. Putz, ainda tá técnico. Eu preciso que linke com, sei lá, a um contrato XPTO, né, daquela empresa que está acontecendo naquele momento. Aí você vai linkando. Então, a gente tem que usar e isso ajuda pra caramba, né, no nosso dia a dia. Interessante. Saquei. E você vê um futuro onde eu não tenha que ficar fazendo a engenharia de prompt aqui com a minha AI, mas assim, essas soluções de cibersegurança já vão fazer esse trabalho de, ao invés de só ter um dashboard lá com a setinha do risco que você falou, vai ter lá também um output já que é relacionado àquele negócio, para que seja mais transparente esse processo? Então, eu tenho a minha opinião, né? Pode ser que demore um pouco. Eu acho que assim, ó, olhando para cibersegurança, vamos pensar em resposta, em contenção de incidentes, por exemplo. Hoje eu não vejo uma boa estrutura sem uma solução de IA fazendo isso. Assim, na minha opinião, né? Uhum. Não tem como comparar, né, a atuação de uma IA com um analista nível 1. Não dá, não tem como, né? E eu acho que a tendência é cada vez mais essa automação e resposta, e a cada vez mais ajudando no primeiro momento. E, por um outro lado, 100% sem pessoas, né, sem seres humanos, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que, em algum momento, dependendo do negócio, precisa de uma decisão humana também. Exemplos assim de empresas de missão crítica, sei lá, pega siderúrgicas, empresas de distribuição de energia, hospitais. Dependendo do que a IA toma de decisão ali naquele momento, ela pode matar uma pessoa, né? Isola uma máquina, e a máquina é da UTI, né? Alguma coisa assim. Tem um comportamento indevido numa máquina que controla uma válvula de abertura, né, de comporta, de água, de tratamento de água, coisas do tipo. Aí são cuidados que eu acho que ainda pode demorar um pouquinho, né, para a gente ficar 100% seguro daí a tomar uma decisão automatizada. De novo, depende, eu vou usar o jargão do apetite ao risco, né? Tem empresas que pode automatizar 100%, porque não vai matar ninguém. Mas tem segmentos que pode comprometer muito pessoas, né? E aí, então assim, eu tô tomando cuidado para responder, porque eu não quero responder o depende. Eu acho que assim, tem que automatizar o máximo que der, mas o que for um risco alto, envolver vidas, assim, né? Isso foi arte de cibersegurança. Aí, vamos inverter uma situação, por exemplo. Tem um processo, né, detalhado, talvez um processo, um procedimento. Mas olha só, Thales, por exemplo, pega uma Volvo, por exemplo, que está desenvolvendo um caminhão e, cara, eu tô dando exemplo da Volvo, né, mas pode ser qualquer outra marca de automóvel, caminhão.
eles têm algumas inteligências, né, ali. Pessoal, assim, eu sei que inteligência artificial, né, é um contexto maior, machine learning, blá blá blá. Beleza, eu tô chamando tudo, eu tô padronizando, tá? Só pra não ficar chatão facilitar. Aqui. Mas, claro. Facilitar. Tem lá uma IA que tá lá o caminhão na estrada, passou alguém na frente, ele freia. Ele não pede autorização. Pô, aí já é diferente, né? Aí é para salvar vidas. Então, assim, ela não vai mandar um alerta pro motorista perguntar se pode pisar no freio, né? Ela já atua. E vocês podem pesquisar aí no YouTube vários videozinhos que já tem de casos reais, né? Dessas IA salvando vidas, né? Com freio, percebe que o motorista tá ficando sonolento. Então, tudo depende do porquê. Mas, voltando aqui para a área de segurança, eu já vi empresas falando, eu não tenho nenhum, tá tudo 100% IA, mas eu ainda não tenho esse apetite de deixar 100%. Boa. Entendi. E aí, talvez devolver a provocação que você fez aqui com a gente às vezes, mas você falou, né, que, um analista nível 1, uma AI vai ser mais eficiente, né, vai ser mais rápida, vai ser mais precisa. Como é que eu chego a ter um analista nível 3 se o nível 1 tá morrendo com a AI? Como é que eu consigo expor esse cara ao negócio, aos desafios, para que ele chegue lá no nível 3 e consiga entender da tecnologia e do negócio? Cara, ótima pergunta. A gente tem um problemaço aí. E vai ter um gap real nisso, né? Porque é igual estagiário, cara. Já tem, né? Já é o ChatGPT que faz, né? Muita coisa que o estagiário fazia. E as pessoas não conseguem arrumar um emprego para ganhar experiência, para pensar. Porque no final do dia, o que a IA faz? A IA, ela não é inteligente o suficiente para ela mesma aprender sozinha. Ela aprende com base em dados. Dados gerados por quem? Por pessoas. Se as pessoas não pensam e geram esses dados, né, para IA consumir, ou se as pessoas começam a gerar dados, desculpa, entre aspas, burros cada vez mais, aí ela vai ficar cada vez mais burra, né? Sim. Então, assim, esse é um ponto, cara, que já tá acontecendo. E eu não sei se eu consigo te responder isso, porque eu vejo no dia a dia. Né, você coloca aquelas atividades repetitivas, a IA ali já resolvendo, né? E tem essa dificuldade, barreira de entrada agora de mercado, a pessoa não ganha experiência, né? Porque, de novo, lembra, né? Pensamento crítico, hoje em dia, é um dos soft skills mais importantes. A pessoa não vai estar colocada ali, né, no dia a dia para aprender isso, a pensar, né, a gerar conhecimento. E isso é grave, né? Porque cada vez mais usando IA, o ser humano não pensa. Se o ser humano não pensa, não gera conhecimento para IA consumir. É um baita ciclo, cara, que eu confesso que eu não sei responder essa, cara. E a gente já vê muito o reflexo disso, né? Porque se você... Qual a porcentagem da internet hoje que não foi gerada por AI, né? Deve ser uma porcentagem já elevada. E você vê que os modelos mais novos, para muita coisa, eles estão começando a ser pior que os antigos, justamente porque eles devem estar já consumindo dados gerados por eles, né? E não por humanos. Então realmente tá ficando difícil. E assim, eu tenho estudado bastante, né, essa parte do AI Act e tudo mais, e lá se fala muito do viés, né, os bias, né, que é um dos principais riscos, né? Sim. Então, se a gente aqui for gerar, por exemplo, sei lá, uma IA para ajudar na tomada de decisão sobre escolha de roupa, né? Cara, olha aqui, são 3 homens, né? Uma idade entre ali, não sei, Botina, entre 30 e 40 e poucos, né? Sim. A gente vai estar muito enviesado na nossa cabeça, na nossa visão. Claro. A IA que a gente criar aqui vai estar para um público muito direcionado, né? E vai ter muito viés aqui para qualquer coisa que a gente fizer. Então, por isso que se fala muito na diversidade, e tem que ter,
né, nesse tipo de situação, justamente para começar a ajudar a corrigir esse problema que você comentou agora há pouco, né, dos novos modelos ficando piores e tudo mais. É um baita desafio. É um baita desafio mesmo. O Taleco vai resolver pra gente, né, Taleco? Não. Nossa, não, a gente fez um... Eu ia comentar, a gente fez um episódio, acho que o 6, falando sobre AI, desenvolvendo seguro, envolvendo AI também. Foi uma conversa, a gente trouxe alguns pontos disso. E talvez a gente, sei lá, daqui 3 anos, a gente vai estar, igual a gente falou da LGPD, a gente vai estar falando disso, e aí vai aparecer outra coisa. Mas isso é um caminho sem volta. E me lembrei agora do metaverso. Cara, sei lá, 3 anos atrás falava de metaverso, LGPD no metaverso, um monte de coisa no metaverso, e agora cadê o metaverso, né? Ninguém fala mais nada. Então, eu acho que isso ainda vai ter muito pano para manga. Tá todo mundo aprendendo como fazer, adaptar para o seu negócio, o que usar. Todo fabricante, independente do ramo, tá colocando AI. Eu abro o Google ali, cara, eu só quero escrever um e-mail, eu não quero um auxiliar para escrever um e-mail, eu quero escrever e-mail do jeito que eu escrevo. Me incomoda algumas coisas. E vamos ver como é que vai ser. A gente percebe, né? A gente fica muito reflexivo, assim, né? A gente fica pensando mesmo. É o desconhecido, a gente não sabe. Então, o que a gente tem é que, enfim, olhar com olhar de segurança, proteger o que a gente conseguir e assim, pessoal, e usar, né? A IA, a gente tem que... Aí não tem como, né, fugir disso mais, né? Não tem mesmo. É a realidade. E Zé, uma pergunta para quem está começando agora com compliance, com segurança, aquele cara que era técnico e virou gestor, o que você recomenda para ele que ele consiga comprar as melhores ferramentas que ele quer e que o board aprove a compra dessas ferramentas? Nesse contexto, né, é o que a gente já falou aqui. Primeiro, conhecer onde você está pisando. Que tipo de empresa que é? Onde está a dor? Qual é a dor do dono? Dor do dono, né? Tá na venda, tá na logística, tá... Onde que tá a dor? E ir via riscos. Então, pessoal, assim, tem um lugar de risco é fundamental para justamente desmembrar, né? Você cascateia isso depois para o Tecniquez. Se você vai, né, implementar tecnologia, você vai comprar solução, se você vai terceirizar, né? Tudo isso vai ser uma tomada de decisão embasada no seu risco de negócio. Então, todo profissional, você pode ser o técnico, assim, e tá tudo bem, né? Eu sou técnico, você é o guru técnico de rede, de desenvolvimento, de segurança. Se você escolher uma carreira técnica, segue a vida, tá tudo bem. Mas, se você quiser ser diferente, ter o diferencial, né, estar à frente dos demais, se preocupe com o negócio, porque aí sim você vai ter essa abertura da conversa, o entendimento de onde estão as dores, e aí você consegue fazer essa tradução. Lembra, né? É muito difícil vender CIEM e DR, até às vezes backup, né? Tipo de backup, né? Para as áreas de negócio, para quem paga. Gente, é uma linguagem diferente. Se a gente vai de novo com o olhar de impacto, né, de dor do negócio, no mínimo tem um tempo ali de reflexão, né, de conversa, de interesse, né, que você consegue avançar. Então, se alguém está começando ou já tem um pouco mais de experiência, assim, a minha resposta é independente mesmo assim, né? Conheça do negócio, conheça a empresa que você está trabalhando. Que aí o restante, o tecniquez, o que você vai estudar, né? Isso daí
vai te ajudar a direcionar, Uhum. né? O que você tem que estudar, o que você tem que se aperfeiçoar. Legal. Muito bom. Bom, Zé, e aí, o pessoal gostou do papo, quer aprender mais? Onde é que o pessoal... Qual é o nome do livro? Onde o pessoal encontra o livro? Como é que faz? Poxa, né? Aí é o Descomplicando a Cibersegurança. A gente vai colocar aqui, né, nos comentários. Não sei onde é que fica aqui, né? O link. Sim, vai estar. Vai tá lá, vai tá lá. Mas, assim, eu tive uma oportunidade bem legal de lançar esse livro pela GoNew. A GoNew é uma escola fantástica de inteligência coletiva, né? Tem alguns workshops, né? Algumas discussões lá muito legais. Eu tô aprendendo muito lá. Eu fiz algumas formações lá e tive a oportunidade de fazer o lançamento do livro através da GoNew. E aí tem no site da GoNew, né, o livro, eles entregam bonitinho na casa de vocês, tem versão online também. Legal. E eu também, né, tô no LinkedIn, fico à disposição também, pessoal. Vai estar, acho que o link vai estar por aqui também, em algum lugar nos comentários. Com certeza. Fico à disposição. Esse é o tipo de conversa que eu gosto muito, né? Embora, nossa, tem ali a raiz, né, o coração técnico, mas a minha missão de realmente ajudar as empresas a se protegerem, não cair em golpe, manter o seu legado, né? Isso para mim é muito importante. Então, é daí que vem o livro, é daí que vem a importância de ajudar, né, os executivos a entenderem onde estão os riscos, onde eles estão pisando. Bacana demais. Zé, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter investido aí 1 hora do seu tempo aqui com a gente é muito grato, o papo foi legal pra caramba. Você quer fazer algum comentário final aí, alguma ponderação? Da minha parte, também só agradecer. Acho que é uma oportunidade legal, né, de colocar algumas ideias, de trazer algumas experiências, né? Pode ser que tenha ajudado algumas pessoas, outras pessoas tenham discordado, mas é isso, né? É a vida. O importante é o ponto de vista positivo aqui de tentar ajudar, e contem comigo o que for necessário. Eu que agradeço mesmo, pessoal. Muito obrigado. Imagina, foi bom demais. Foi super, mais uma vez, né? Eu e o Taleco trabalhamos com venda técnica, né? E nada mais pertinente do que esse tópico de como trazer o Technicase pro negócio. Foi bacana demais. Então, antes pra mim, eu sei que foi muito bacana. Eu agradeço demais mesmo. Muito bom. Esse é o desafio de qualquer técnico, né? Levar a mensagem, independente do ramo, o cara que vende RP, segurança, qualquer coisa, é difícil. Da hora demais. Bom, os links que a gente comentou eles vão estar todos na descrição. E aí compartilhe para o episódio para quem está querendo entrar na área de governança, conhecer um pouco mais de negócio, vai ajudar. O livro também, compra o livro. E é isso. Valeu, então. Obrigado demais. Lembrando que a culpa é de SEC, sim, mas é responsabilidade de todos. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.